Tem. Eles podem ver tanto entrando, né, no Facebook da companhia, como depois também no YouTube quando subir. Então, acho que ninguém vai perder. Eu acho que não tem problema. Isso. Ângela, você viu a Tereza aí, Ângela? Eu vi, fiz um adeuzinho para ela. Ah, ela apareceu, coisa mais linda. Tereza, nosso quinto elemento. Muito bom. Aguardando aqui só o link, então, para a gente poder começar. Daqui a pouco gera o link e a gente começa. Dani, se você conseguir mais rápido aí, porque aqui está carregando lentamente. Deixa eu tentar. Tá bem. Pronto, consegui, já envio. Se você conseguir mais rápido aí, porque aqui está carregando. Pronto, enviado, gente. Ok. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Bia, você consegue ir mandando aí, né? Enquanto a Dani apresenta, você vai mandando aí nos nossos coletivos. Uhum. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, boa tarde a todas e todas. Nós somos o Coletivo Comum, antiga Kiwi Companhia de Teatro. Eu sou a Daniela e junto com a Beatriz, a Fernanda e o Fernando, hoje a gente dá continuidade ao Coletivo Comum Convida, ciclo de conversas sobre um país fraturado. E quem está chegando agora já fica sabendo que a gente já fez 4 encontros. Os 2 primeiros foram sobre a relação entre a arte, a política e o fascismo. O primeiro encontro foi sobre a contribuição de Brecht para a compreensão do fascismo brasileiro, com o professor de literatura Tércio Redondo. O segundo encontro foi sobre o fascismo à brasileira e o papel das esquerdas, com o filósofo e professor Vladimir Safatli. O tema dos 2 encontros seguintes foi a discussão sobre a indústria cultural. O primeiro encontro desses últimos 2 encontros, né, o terceiro encontro, então, foi sobre a indústria cultural 2.0, o Agro é Pop, com a pesquisadora e integrante do MST, Ana Chan. O quarto encontro foi sobre mídia brasileira e a fabricação do consenso, com Helena Martins, professora e integrante do Intervozes. Lembrando que todas essas conversas estão gravadas e disponíveis na página do Facebook do coletivo da Kiwi Companhia de Teatro, Coletivo Comum. Dá uma conferida lá. Hoje, o Coletivo Comum Convida traz a nossa querida Ângela Mendes de Almeida para a discussão do seu novo livro, Do Partido Único ao Stalinismo. Em seguida, a Bia vai ler um trechinho do livro da Ângela e, na sequência, a Fernanda vai apresentar a nossa convidada de hoje e já fazer a primeira pergunta. Só lembrando que nós estamos ao vivo e quem quiser, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, que a gente vai ler no finalzinho da conversa. Bem, eu vou ler a epígrafe do livro da Ângela, que diz assim: no entanto, uma coisa me parece certa. É impossível suportar em silêncio aquilo que fere os sentimentos mais profundos dos homens. Não podemos admitir como justos os atos que sentimos e sabemos serem injustos. Não podemos dizer que o que é verdadeiro é falso e o que é falso é verdadeiro, sob o pretexto de que isso serve a uma ou a outra força presente.
definitivamente isso recairia sobre a humanidade inteira e, portanto, sobre nós mesmos, e destruiria a própria razão de nosso esforço. Desculpe-me, querida amiga, por essa digressão. Pietro Tresso. Bom, vou apresentar a nossa convidada. Ângela Mendes de Almeida é historiadora, doutora em Ciências Políticas pela Universidade Paris 8, professora aposentada da UFRJ, fundadora do Observatório de Violências Policiais, que posteriormente foi incorporado à PUC São Paulo. E a Ângela também é uma grande companheira nossa do grupo, desde o final de 2012, quando ela contribuiu conosco na construção do projeto artístico e do trabalho cênico Morro como País, Cenas da Violência de Estado. Desde então, a gente mantém um diálogo bastante ativo com a Ângela e com o coletivo Merlino, do qual ela faz parte. Inclusive, nós escrevemos numa das revistas, né, temos um artigo da companhia numa das revistas do coletivo Merlino. A Ângela também foi uma das primeiras militantes por Memória, Verdade e Justiça, que tratou da correlação direta entre os crimes da ditadura, responsáveis pelo assassinato de muitos cidadãos e cidadãs brasileiros, entre eles o seu companheiro, o jornalista Luiz Eduardo Merlino, e os atuais crimes do Estado, direcionados em especial às populações pobres, negras e periféricas. Ângela, querida, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Obrigada. Espero que estejamos juntas mais pertinho em breve, mas por enquanto, que bom que estamos aqui. Eu vou aproveitar e vou já lançar para você uma primeira pergunta. A gente queria que você falasse para a gente sobre o seu livro, né? O livro vai ser lançado daqui a pouquinho, do Partido Único ao Stalinismo, e a gente sabe que é uma pesquisa de muitos anos, que vem sendo complementada ao longo desses anos, então se você puder falar para a gente sobre o conteúdo do livro, mas também sobre esse processo de construção desse trabalho, acho que é um bom começo. Pode ser? Pode ser. Agradeço a pergunta. Bom, esse livro começou com uma pergunta. Eu me perguntei por que os comunistas, nos últimos anos, antes da ascensão do Hitler, tinham tido uma política de ter como inimigo principal os socialistas, a social-democracia, que eles chamavam de social-fascismo, e não darem importância à ascensão do nazismo. Então, para entender isso, que era uma coisa incompreensível para mim, eu comecei a pesquisar voltando atrás, voltando ao tempo que o Lenin rompeu, o Lenin e os bolcheviques romperam com a social-democracia, no momento em que eles votaram os créditos de guerra para que a guerra de 14 e 18 se anunciasse. Bom, e eu estudei a evolução do pensamento deles sobre a social-democracia e eu pude perceber que essa tese do social-fascismo fazia parte de uma espécie de uma loucura coletiva que foi pela qual começou o stalinismo, né? E, então, eu fui tendo contato, ao mesmo tempo que eles enveredavam por essa política completamente suicida, né? Na Alemanha, eles chegaram a fazer ações junto com os nazistas, ações, atividades, né? Eu comecei a perceber a quantidade de crimes, comecei a tomar conhecimento do processo que na União Soviética se chama o Grande Terror, e que aconteceu, sobretudo, nos anos de 36, 37 e 38, com os processos de Moscou. Bom, a partir daí, eu também trabalhei, porque ao trabalhar sobre a Alemanha, trabalhar sobre o comunismo, você tem que ler, acaba lendo as coisas sobre a Guerra Civil Espanhola. E verifiquei que havia muitos crimes dos agentes de Stalin na Espanha, durante a Guerra Civil, né?
Bom, então o meu livro foi andando por camadas, décadas, e vendo a evolução desses crimes. A parte final do livro, eu traço uma espécie de mini biografia, vou dizer assim, primeiro dos testemunhos, porque para contar o que estava acontecendo na União Soviética, era um muro de silêncio. Eu tenho a experiência do muro de silêncio para falar sobre os crimes da ditadura aqui no Brasil. Eles também, esses testemunhos que conseguiram sair da União Soviética e que estavam dispostos a falar, encontraram esse muro. Eu traço uma pequena biografia do que eles fizeram. E, em seguida, eu vou abordar toda uma série de crimes, alguns dentro da União Soviética, mas a boa parte deles, crimes que foram efetuados fora da União Soviética, na França, na Espanha, e muitos deles estão interligados. Inclusive, eu mostro como vários fiéis stalinistas, por sua vez, participaram desses crimes e, por sua vez, depois foram presos e fuzilados, julgados ou fuzilados sem julgamento. Então, o meu livro é sobre isso. Eu só queria acrescentar o seguinte: ele foi escrito na perspectiva de uma militância. Eu escrevi preocupada com as minhas ansiedades, com as minhas perguntas de militante. É esse o ponto de vista. Eu acho que nós podemos depois discutir isso mais adiante. Ângela, a gente tem visto hoje o que o Michel Louvi cita no prefácio do seu livro, inclusive, essa estranha reabilitação, né, do Stalin e da sua política, né? Na atual conjuntura assim, de crise generalizada do capitalismo, né, com uma crise social, sanitária e econômica que a gente vivencia hoje, a gente tem visto aí uma série de pessoas e organizações, enfim, grupos políticos que revisitam a história da Revolução Russa e tem, assim, se impressionam, né, com os grandes avanços e conquistas da Revolução e que hoje, né, de certa forma, são, inclusive, incentivados por vários youtubers que se reivindicam aí de esquerda, e acabam defendendo essas conquistas como se fossem conquistas do stalinismo, né? Você poderia dizer para a gente um pouquinho, na sua opinião, qual que é a causa e a consequência disso, né, dessa reabilitação do Stalin, dessa política, né, se é que é atual, né, mas é só atualmente? E, assim, será que o Stalin acaba sendo visto como um mal menor? Ele é visto como um mal necessário? Ou tem mais a ver com a falta de informação e a desinformação que é tão propagandeada hoje, né? Apesar da extensa documentação dos crimes do stalinismo, inclusive compiladas no seu livro, e que são tão contundentes. Bom, eu acho que a primeira razão disso é que não se conhece nada dessa história aqui. Toda a literatura que foi escrita depois da implosão da União Soviética, em 1991, mas, inclusive, antes, ela não é conhecida aqui. Algumas obras importantes foram publicadas aqui no Brasil, mas elas não participaram de um debate. Algumas pessoas leem, mas não há suficiente debate e incorporação dessas coisas. Mesmo, por exemplo, os militantes trotskistas, que são anti-stalinistas, eles não trabalharam, de uma maneira geral, muito pela divulgação dessa história, com os fatos históricos. Eu acho que essa é uma das razões. A segunda razão, eu acho que
eu ouvi, acho que o Safatli falar um pouco sobre isso. Ou seja, é uma espécie de visão da União Soviética assim como uma legenda importante, tudo que foi feito. Assim, é verdade que a União Soviética, que era um país agrário e muito atrasado, se modernizou a ponto de ser uma das potências nucleares, né? Então, e uma das potências que davam as cartas, estava no Conselho de Segurança da ONU. Então, parece que a esquerda, vamos dizer assim, conquistou esse poder. Não é isso, porque desde quando o stalinismo já tinha se transformado numa coisa que não pode ser chamada de esquerda. Qual foi esse processo extremamente dramático, extremamente doloroso em que isso aconteceu? Então, a juventude de hoje, ela está sendo chamada para transformar o Stalin num herói que de repente se descobre, a partir de uma visão absolutamente unilateral, e, sobretudo, de uma visão que não é uma visão de militante, é uma visão de Estado, é o Estado soviético, não é o stalinismo enquanto corrente política dentro do comunismo. É o Estado soviético com as suas armas, que foi vitorioso na guerra, quer dizer, o por trás da guerra nunca se fala, né? E é uma espécie de ode à vitória que o Stalin conseguiu na Segunda Guerra Mundial. Essa ressurreição do Stalin, ressurreição entre aspas, né, ela acontece em vários países, é um processo, digamos assim, bastante natural, e que aqui está acontecendo porque as pessoas não conhecem nada de história, assim, genericamente falando, né? Ângela, boa tarde. Você já puxou vários fios aí, assim, que permitiriam a gente continuar a conversa em várias direções, né? Eu queria, assim, muito rapidamente, queria te perguntar sobre a dimensão internacional desse debate que a Dani acabou de levantar, mais em relação ao Brasil, mas antes queria relembrar, porque ela também fez referência aí ao Michel Levy, que escreve o prefácio do seu livro, né? Ele diz, no momento, eu cito muito rapidamente aqui, ele diz que ele discorda do que parece ser uma ideia central do livro, de que o princípio do Partido Único dos bolcheviques seria o tronco, aí ele cita uma expressão tua, né? Seria o tronco do qual saíram as políticas repressivas do stalinismo. Ele vai argumentar no prefácio que, apesar do Lenin ser a favor, de fato, do Partido Único, ele foi vencido, inclusive, que existia uma certa pluralidade, né, isso mesmo depois de 17, evidentemente, né? E, enfim, ele faz uma argumentação que eu acho que é muito importante e que está longe de ser, digamos, finalizada, de estar finalizada no campo da esquerda anticapitalista ou da esquerda marxista, revolucionária, né? Mas me parece importante ressaltar que tem, eu acho, um debate vivo e que não é um debate datado, né? Eu acho que é um debate que envolve questões sobre democracia, por isso que a gente deu, inclusive, o nome de Stalinismo, Socialismo e Democracia para essa nossa conversa. Mas eu queria te perguntar, não insistir nessa questão aí, mesmo que ela seja relevante, mas te perguntar sobre a questão internacional, justamente, né? A partir do que a Dani perguntou, mais focada na questão nacional. Tem, pelo menos, uma figura muito importante que está colocada, digamos, neste campo de uma certa reabilitação do Stalin e do stalinismo, que é o Domenico Losurdo, né, que é um filósofo italiano que morreu agora há pouco tempo, em 2018. Né?
Bom, mas há outras figuras importantes que se declararam publicamente, digamos, ou declararam publicamente posições que a gente pode colocar neste campo aí de uma certa reabilitação, né, das ideias do Stalin e desse modelo de organização social, né? O Zizek, talvez, enfim, entre outras figuras. Eu queria saber se você podia falar um pouco para a gente sobre como você vê esse quadro internacional a partir dessas e outras figuras importantes, digamos, do pensamento de esquerda, progressista ou marxista. Mas, olha, antes de falar dessas figuras mais atuais, né, eu queria falar um pouco dessa divergência que o Michel apresenta no próprio prefácio. Nós sabíamos que nós tínhamos essa divergência e eu falei, escreva essa divergência, né? Realmente, por isso que eu digo que o meu livro foi escrito do ponto de vista de uma militante sobre militantes, né? Havia democracia ou não havia entre os bolcheviques? Claro que no começo havia várias correntes, se você estudar detalhadamente todos os episódios, havia, e claro que no momento que o Lenin morre, e logo em seguida há uma luta de tendências que é vencida nessa primeira etapa pelo Stalin com o Zinoviev e o Kamenev, essa democracia já está deixando de existir, né? Mas é preciso lembrar que antes de morrer, em 21, o Lenin patrocinou num congresso a proibição de tendências, né? Bom, mas o mais importante é o seguinte, é que, através dos textos de Lenin e de vários análises de textos da Internacional, a ideia é o seguinte, o bolchevismo constituía a posição correta. Qualquer crítica que aparecesse, inclusive as críticas eram chamadas críticas de direita, críticas de esquerda e críticas centristas, né? Qualquer crítica que existisse, pelo fato dela não estar enquadrada no bolchevismo, ela era descartada dentro de toda a literatura que a gente analisa, né? Então, isso vai dificultar muito os bolcheviques, quando eles definem a tática de frente única, a pôr em prática a tática de frente única com aqueles que eles chamaram de social-fascistas, né, que eram os socialistas. Bom, a primeira questão que você colocou. Bom, os formuladores atuais, e particularmente o caso do Lossurdo, que defende em 2 livros, principalmente num deles que chama Stalin, a Lenda Negra, né? Acho que é esse o nome. Bom, esse autor, ele está, digamos assim, completamente fora do debate e da literatura que foi sendo constituída ao longo de décadas e décadas e décadas. Porque o que foi sendo construído não está baseado só em opiniões, está baseado em documentos. Tem muitas histórias, tem testemunhas que relataram fatos e fatos e fatos, e tem pesquisas que foram feitas, inclusive antes de 91, nos próprios arquivos da União Soviética e da KGB. Então, não é, quer dizer, a história fantástica que o Lossurdo vai contando, que, na verdade, é a história que o Stalin contava. Por exemplo, nos processos de Moscou, as pessoas que estavam sendo julgadas eram acusadas de terrorismo e de terem sido traidoras do partido, terem trabalhado para a polícia tal, para a polícia czarista, por exemplo, né? Tudo isso eram elementos da história que eles queriam construir e que era uma história de mentiras, né?
a grande pergunta é por que nos processos de Moscou esses acusados aceitaram se autoacusar dessas coisas que eles nunca tinham feito. Agora, está provado que eles nunca tinham feito, que não tinha havido atos terroristas, né? Se houve atos terroristas, foi o assassinato do Kirov, que foi uma obra da polícia stalinista, né? Então, é essa história fantástica que ele conta. Mas a maneira com que o Lossurdo trabalha é o seguinte: ele cita várias obras importantes e que entendem o stalinismo tal como eu entendo e que eu também utilizo. Só que ele extrai frases fora do contexto. Então, ele extrai a frase fora do contexto e vai trabalhando com ela em favor da tese dele. E a tese dele é a construção, a reconstrução de uma história que, na verdade, é a história que o stalinismo contava sobre si mesmo, né? Então, ele está completamente por fora do debate atual que existe, com trocas de opiniões, seja pessoas, historiadores trotskistas, historiadores até de direita, historiadores assim, neutros, vamos dizer assim, que é baseado em documentos, né? E outra coisa muito importante, que tem a ver com uma coisa que eu já disse numa outra fala, é o seguinte: por exemplo, em termos de crimes, em diversos momentos ele compara os crimes do stalinismo, que existiram, isso ele reconhece, com os crimes do colonialismo. Bom, é a mesma coisa que você comparar alhos com bugalhos. Você só pode fazer isso se você encara o Stalin e o stalinismo como um Estado. Se você desce ao ponto das relações humanas, das relações de militância, não tem sentido. Qual é o sentido? É claro que os campos de extermínio nazistas, por isso se chamam campos de extermínio, eram mais terríveis que os campos de trabalho soviéticos. Agora, não é por causa disso que nós vamos dizer que os campos de trabalho soviéticos são uma obra humanitária. Acho que tem uma frase dele nesse sentido. Quer dizer, se você for comparar o imperialismo com o stalinismo, como você disse, um mal menor. Mas é com um mal menor que a gente trabalha? Ou seja, dá para aceitar entre militantes de esquerda esse tipo de luta contra os adversários que chegava a crimes bárbaros? O que isso tem, o que tem de educativo para os militantes, para o povo, esse tipo de crime? Essa aqui é a questão. Quer dizer, Ângela, só para esclarecer um ponto que eu acho importante. Quer dizer, além da desinformação, que você já fez referência, inclusive pela falta de bibliografia, aqui no caso do Brasil, bibliografia publicada, né, traduzida e publicada, aqui tem uma posição política, e eu diria até também filosófica, digamos assim, informada, não é, que relativiza os crimes do Stalin e do stalinismo. Né? Quer dizer, eu acho que não dá para colocar tudo na conta da desinformação, justamente. Né? Tem uma política deliberada, é isso que eu estou dizendo. Né? E um pensamento que a sustenta. Né? Então, seria a conjugação de desinformação por uma parte da militância, né? Mas também uma política deliberada de relativização ou mesmo de conivência com as atrocidades cometidas pelo Stalin e pelo stalinismo, né? No mundo inteiro. É isso? É isso. É isso, porque essas atrocidades são relativizadas. Mas isso que acontece, já houve muitos, por exemplo, eu trabalho no meu livro, autores, dois deles são filósofos, o Merleau-Ponty e o Sartre. Quer dizer, eu não trabalho profundamente, eu cito apenas. Em vários desses textos, eles caminhavam num sentido de dizer assim:
foi necessário todas essas mortes, essas crueldades, para que a União Soviética se tornasse uma força militar suficiente para derrotar o nazismo. Bom, então, do ponto de vista da moralidade socialista, não tem problema, a gente fez tudo isso para derrotar o nazismo. Bom, mas acontece que há uma ética, uma moralidade do militante socialista. Então, vale tudo para chegar a determinados objetivos. Bom, justamente, eu acho que aqueles que defendem essas posições têm uma visão de poder, não uma visão de trabalho com os de baixo, com a militância, com o trabalho do dia a dia, né? E como, se você compara, por exemplo, com os textos da Rosa Luxemburgo, não é? Ela insiste, porque quando eu estou analisando o bolchevismo, eu faço a comparação com a Rosa Luxemburgo, ela insiste na necessidade de serem as próprias massas que façam essa revolução, não é? Então, se você desloca o eixo para o Estado, e o Estado combate o imperialismo e o colonialismo, e vai pisando em todos os pequenos que estão no caminho, realmente é uma militância, eu acho que a militância socialista tem que ter uma moralidade. Aliás, o trecho que vocês leram do Pietro Tresso, ele toca exatamente naquilo, para defender a esquerda, ou mesmo o comunismo, diante do fascismo. O Pietro Tresso estava diante do fascismo, do nazismo que tinha tomado a França, né? Vamos acatar mentiras para defender a esquerda? Dizer que determinada coisa que é uma mentira é verdade, é falso, como ele diz, e alguma coisa que é verdadeiro é falso? Quer dizer, qual é a ética da militância? Essa ideia de que os meios justificam os fins, né? Você falou da Rosa Luxemburgo, Ângela, só para dizer que a Isabel Loureiro está aqui acompanhando, já mandou até uma pergunta que a gente já fez, né, sobre esse resgate aí do stalinismo, e é muito legal saber que a Bel está aqui, porque Isabel Loureiro, grande especialista em Rosa Luxemburgo, uma parceira, uma amiga também, escreveu a orelha do livro da Ângela. E aí, só aproveitando, Ângela, na verdade, só complementando, talvez, você fala, a gente estava aqui pensando que justamente não é o caso da gente contrapor, né, as personalidades, o Trotsky versus o Stalin, né? Deslocar esse debate do stalinismo para o terreno das personalidades, mas sim esse confronto de projetos políticos que são distintos, né? Que são diferentes visões de mundo, né? E o quanto essa confusão, né? Essa entre personalidade e projeto político, ela também faz com que a gente não se aprofunde ou não toque no calcanhar de Aquiles da discussão, né? Porque eu fico aí, a gente conversa bastante, né? Estamos aqui numa companhia de teatro, conversando sobre essa questão do stalinismo, justamente porque a gente é um grupo que vê na arte a possibilidade de debater criticamente o mundo que a gente vive, mas também de transformá-lo, em certa medida, né? Com a contribuição dos movimentos sociais, né? Então a gente fica particularmente bastante preocupado com esse com esse retorno do debate nesse nível, né, ou das personalidades, ou com superficialidade, porque a gente está vivendo um momento a gente vive isso o tempo todo, mas de reconstrução mesmo, de possibilidades de esquerda. A gente está tendo que se reconstruir, entender os sujeitos históricos que estão aí, que são sujeitos de transformação, e se a gente começa
ou recomeça por uma matriz que é essa matriz histórica que foi geradora de tantos crimes, eu acho que é bastante problemático. A gente está justamente num momento, talvez, de retorno a um processo de formação. Então, isso para a gente é bastante preocupante, né? Esse deslocamento para a questão das personalidades políticas, sem aprofundamento no que são essas linhas de pensamento, né? Eu acho que comparar personalidades realmente não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Aliás, por isso que o Stalin é um personagem no livro. O importante é o stalinismo. O stalinismo do qual ele participava. E era, enquanto teve vida, um personagem mais importante. Mas aquele modo de atuar, aquela prática desonesta com os companheiros, né? Desonesta, mesmo que não chegasse ao ponto do crime, ela era sempre desonesta. Nós temos razão, porque nós somos comunistas e o comunismo tem razão, né? Essa exclusão do adversário político, e eu acho que é isso que estava um pouco na origem do bolchevismo, embora, claro, que não tivesse adquirido essas formas brutais, né? Isso é um movimento que aconteceu, né? O Trotsky tem uma explicação sobre por que o Stalin venceu. Exatamente, ele atribui tudo isso a uma burocracia, que seriam os jovens que não tinham sido militantes, ou porque eram jovens, ou porque não eram militantes, e que vão ocupar postos de Estado e vão se inserir nesses postos de Estado com a idade de uma fidelidade cega, sem relação com a moral geral das pessoas, né? Bom, essa é a explicação que ele dá. Mas eu acho que o stalinismo ele ganhou uma vida que ultrapassa de longe a figura do Stalin. Ultrapassa, eu acho, a morte dele, porque existe um comportamento stalinista frequentemente se repete em vários grupos políticos. Há uns 2, 3 anos atrás, eu presenciei a existência desse procedimento num pessoal que se reunia aí e constituía um grupo de discussão e de ação, e, de repente, contra uma pessoa jovem que tinha uma posição diferente, todos se uniram para fazer uma espécie de linchamento ideológico, passando por cima de várias instâncias. Isso é o típico procedimento stalinista. Então, o stalinismo não morreu como maneira de se relacionar politicamente. Para mim, ele continua existindo. Se você não, nos fóruns que você participa, se você não entende o outro, aquele que pensa diferente de você, como uma pessoa que está no teu nível e não respeita esse outro, né? Se você tem um grupo dominante que exclui o outro, as opiniões contrárias, está criada uma situação em que o stalinismo se remete. Vai chegar, na atualidade, aquelas barbaridades que foram feitas? Às vezes pode chegar, em geral não chega, né? Aquilo foi uma coisa de uma época dramática, mas o tipo de procedimento de exclusão do outro, eu acho que existe, continua existindo. Ângela, eu vou voltar agora um pouquinho ao âmbito nacional, já que você, inclusive, dedica, né, uma parte do seu livro aos episódios stalinistas no Brasil.
Então, conta para a gente quais foram as consequências do stalinismo aqui no Brasil. Não, eu acho que a história do comunismo no Brasil, bom, eu não sou um especialista, isso é uma opinião, não é? Eu acho que a história do comunismo em geral é uma história de uma certa força, mas muito relativa. Quer dizer, na verdade, nós nunca tivemos uma força de esquerda no país potente. Eu acho que essa força de esquerda existiu no PT, mas antes nós nunca tivemos, digamos assim, que o comunismo foi um ator marginal na história, né? Então, eu não posso falar das consequências do stalinismo justamente porque eu acho que o comunismo não teve uma atividade que tivesse consequências. Os episódios que eu narro estão em torno de uma tentativa de insurreição em 35, e 35 era exatamente o ano, um ano antes dos processos de Moscou. Os militantes que se envolveram nessa história, que eu narro, eu não gostaria de voltar essa história aqui, porque ela é extremamente. Quer dizer, a pessoa que narra essa história, no caso eu, tem que tratar com muita delicadeza essa história, e eu prefiro que as pessoas leiam, né? Eu procurei ser o mais exata possível, mas esses episódios não tiveram uma consequência muito grande. Agora, por exemplo, quando o comunismo na Europa se transformou em eurocomunismo, né? Aqui no Brasil, quando foi passar pelo o eurocomunismo, eles já viraram um grupo, eu nem sei como é que chama, o partido que vem da linhagem do PC, né, mas eles já passaram praticamente para a direita de tipo udenista, né? E agora tem um partido comunista brasileiro recomposto, que é um pequeno partido. Eu já li textos desse Partido Comunista Brasileiro que reconhecem os fatos históricos ligados ao stalinismo, né? Eu não sei exatamente a quantas anda essa discussão dentro desse Partido Comunista Brasileiro de hoje, né? Ângela, um fenômeno importante do século XX, que em parte se deriva aí da Guerra Fria e ainda em curso hoje, é o campismo, o que se resume numa expressão bastante conhecida, né? Os inimigos dos nossos inimigos são nossos amigos. Por esse raciocínio, então, uma parte importante aí do campo progressista ou de esquerda acaba se aproximando ou mesmo se aliando a regimes como o regime chinês, o russo e o sírio, né? Qual seria a sua avaliação sobre isso? Bom, esse fato que você levantou é extremamente interessante. Esse campismo não é uma coisa que nasceu. O nome campismo não é, digamos, um tema que esteja assim na boca do público em geral, é mais uma coisa de militantes, né? Mas é interessante você ter lembrado disso, porque depois da guerra tem uma teorização dos comunistas que separam justamente dois campos, o campo imperialista e o campo progressista. E o campo progressista era a União Soviética e todos aqueles países nos quais eles formaram regimes chamados democracias populares, que não seriam propriamente socialismos, mas uma democracia popular. Só que era uma direção dessas democracias populares, mais stalinista não podia ser. E eles, por isso mesmo, vão
durante o fim da vida de Stalin, viver novos processos de Moscou, ou seja, ali eu cito Tchecoslováquia, Bulgária, Iugoslávia, né? Vão pegar um dirigente ou dois, e depois uns acessórios, que vão ser considerados traidores desse campo socialista, desse campo progressista, não chamava socialista, progressista, entendeu? Então, esse campismo de hoje, que faz as pessoas defenderem a China, aliás, o próprio Lossurdo tem essas coisas, porque quando ele discute o marxismo oriental, né, em certas formulações dele, digamos assim, as posições de Stalin teriam se desenvolvido até chegar, por exemplo, à China, o socialismo capitalista que eles têm hoje, né? Aqueles socialismo de mercado, como eles às vezes chamam, né? Então, as pessoas que trabalham com essa ideia de que os inimigos dos meus amigos são meus inimigos também, elas estão se encaixando é a reprodução da dinâmica da Guerra Fria, né? Com isso você perde exatamente a riqueza da militância pelo socialismo, que deveria ser uma militância de uma qualidade moral que estabelecesse a solidariedade, né? E não uma luta de duas equipes, uma contra a outra, até a morte, como é o esquema da Guerra Fria, né? Eu queria aproveitar, Ângela, e entrar então mais assim no coração do debate sobre a democracia, ou sobre o socialismo democrático, ou da democracia socialista. Você, assim, acho que se debruça bastante no seu livro sobre esses temas, né? Então, é um debate que envolve, claro, o capitalismo, a superação do capitalismo, que coloca em questão, então, quais são os instrumentos necessários de luta e também quais são as concepções organizativas, né, ou quais são as formas de organização. E aí aparece um confronto, ou pelo menos uma justaposição de dois grandes pensamentos, né, incorporados em duas grandes figuras, o Lenin e a Rosa Luxemburgo. Você já fez referência há pouco à Rosa, justamente, e falou bastante do Lenin aqui, né? Mas, claro que, junto com a Rosa, a gente poderia colocar outras figuras importantes, você mesmo cita o Paul Levy várias vezes no livro, né? Mas tem esses dois caminhos, né, que se apresentaram historicamente para as esquerdas, né? Isso pelo menos desde 1904, né? Essa dupla possibilidade, né, em relação ao tema da democracia. E aí é claro que tem muitos assuntos que estão envolvidos aí, o partido único ou não, né, ou a pluralidade partidária, a independência sindical, a liberdade de organização em geral, a imprensa livre, o conflito, digamos, né, que é intelectual e prático entre partidos de massas ou partido de quadros, né, o direito de tendência, que você já fez uma referência rápida ao Lenin aí, não é? Ao Lenin, o que também é diferente do bolchevismo, né? Então, enfim, são assuntos correlatos, né? O respeito às minorias, enfim, tem outros aspectos que estão mais historicamente localizados, né? A questão das 21 condições para adesão à Terceira Internacional, enfim, né? Mas o que eu queria, então, é te ouvir um pouco sobre
se é possível resumir um pouco, né, assim, as tuas convicções sobre a questão democrática, não é? Como não só pensando historicamente, mas pensando, digamos, nesse debate de fundo tão importante para as esquerdas, né, que é a questão da democracia, né, levando em conta que tem argumentações como é necessário a disciplina, é necessário o centralismo democrático, entre outras questões que estão envolvidas. É uma questão vasta, eu sei, mas queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Questão vasta. Olha, deixa eu ver. Eu acho que as questões desse percurso, vamos tomar o início, 1914, até, digamos, o fim da União Soviética, 1981 e 91, 91. Essas questões se colocam de uma maneira diferente hoje, para a organização partidária, eu digo, né? Eu acho que a ideia de fazer um partido clandestino que tivesse um centralismo democrático, fosse efetivamente democrático, põe condições que eu acho que não são as condições atuais dos partidos. Sobretudo porque você tem que entender que, além dos partidos, nós temos hoje todos esses movimentos sociais identitários que estão na arena política, né? E que digamos, se mexem num outro contexto que não é essa tradição histórica do marxismo. Ou seja, dito de outra maneira, algumas das coisas que você colocou, eu acho que elas são historicamente determinadas, elas não valem mais para a situação atual, por exemplo, o centralismo democrático. Mas existe uma coisa nas relações políticas, daí é que eu acho que o modo stalinista de atuar existe ainda hoje, que é uma questão de você formar um grupo e estabelecer, participar da formação de um grupo e estabelecer os limites de uma certa solidariedade de grupo. Quando você está num grupo e você logo começa se uma pessoa se destaca, se começa a atacá-la para ela não se destacar, ou seja, se você não cria uma solidariedade grupal baseada em ideias, então, acho que as coisas se complicam. Se você, digamos assim, elogia, digamos assim, as coisas mais graves, como as mentiras, passar a perna, etc., se você transforma isso numa coisa sem princípios, eu acho que é um problema. Mas as teorias mesmo, no percurso do comunismo, particularmente essa questão do centralismo democrático, eu acho que não se colocam na atualidade para uma organização partidária. Tem que haver uma solidariedade baseada nos princípios daquela organização. E os princípios têm que, justamente, ter a ver com a classe operária, como dizem alguns, eu diria mais com os pobres, os periféricos, os negros, os pobres, os periféricos. A minha atuação tem sido mais nesse sentido, né? Eu acho só que infelizmente, talvez faça sentido ainda colocar a questão, porque a gente pensa na China, justamente, né, que você fez referência antes aí, quando você falou sobre o campismo, né? Quer dizer, a gente está falando de 1 bilhão e tanto de pessoas submetidas a um partido único, por exemplo, né, e com uma série de restrições muito importantes. Quer dizer, então, pensando globalmente, né, eu acho que faz sentido nesse aspecto, né? Mas, de fato, soaria anacrônico
não é? A gente ter que discutir algumas questões, por exemplo, talvez, como liberdade sindical ou liberdade de imprensa, né? Pensando enfim, na explosão possível e já existente, de certa forma, de novas formas de organização, né? Eu acho que você tem razão, mas eu só estou fazendo referência à China porque justamente é uma quantidade muito importante ainda de pessoas, né? Uma população inteira e numerosíssima submetida ainda, né, a um regime como esse, né? E que inclusive é defendido assim com muita convicção por setores que se dizem socialistas e democráticos. Bom, mas será que na China se coloca a questão do centralismo democrático? Eu acho que aquilo é centralismo puro, puro. Não, exato. Estou concordando com você. Um congresso, fotografia de um congresso, de repente todos batem a mão assim, de repente todos riem. Eles realmente perderam aquela massa de delegados daqueles congressos. Eles devem estar com o cabelo cortado, todos iguais, a roupa igual. Não tem mais democrático, tem centralismo puro, né? Exato. Eu acho que mas é justamente isso, Ângela. A gente aqui, eu acho que temos concordância integral sobre isso, mas a gente está falando de como ainda esse tipo de organização social tem um eco importante em setores brasileiros, por exemplo, no Brasil, que se dizem socialistas, democráticos, anticapitalistas. É exatamente isso que eu acho que é um dos corações da questão, né? A gente por isso que antes eu te falei sobre o problema não ser exatamente só a falta de informação, mas ser talvez uma concepção de sociedade que tem traços autoritários, claramente, de uma parte da chamada esquerda brasileira, inclusive. Não, você tem razão. Mas essa concepção autoritária, se ela, além disso, se coloca como modelo, por exemplo, a China, né? Eu não sei, eu não conheço, pessoas que defendem a China, porque a China vai ultrapassar, ou já ultrapassou os Estados Unidos, etc. e tal, né? Tudo bem, mas grupos militantes que hoje defendam a China, será que o PCdoB faz isso agora? Outro dia eu vi uma fala da Manuela Dávila, conversando com o nosso candidato, como é que ele chama? O Guilherme Boulos? Guilherme Boulos, escapou completamente o nome dele. Conversando com ele, mas que me chocou favoravelmente. Ela dizia, nós que tivemos uma evolução semelhante e tal, viemos de grupos internacionalistas, quer dizer que ela, sendo militante do PCdoB, se diz internacionalista. Será que, ao dizer internacionalista, ela está querendo dizer que defende a China? Eu acho que o PCdoB já não defende a China, né? Não sei, eu não tenho convivência com pessoas do PCdoB, mas publicamente eles não defendem, né? Acho que não sei, eu não estou por dentro da política mas eu ia pedir. Tem movimentos sociais. Mas eu ia pedir, Dani, sabe o que eu ia falar? Para a gente inverter, temos 3 perguntas ainda, para você fazer a sua, porque eu acho que tem mais a ver com a continuidade do debate, e depois eu e a Bia entramos, mas eu acho que a Ângela falou sobre internacionalismo. E aí eu acho que era legal a Dani entrar aí com uma pergunta que a gente pensou, e depois a gente parte para as demais. Pode ser, Dani? Pode. Ângela, a gente queria te perguntar, mais uma vez, citando Michel Louvi, né, como abrir caminhos para criar condições para um novo socialismo, né, um socialismo libertário e democrático. E também a gente queria te perguntar como é que você vê qual o papel de organizações como a Quarta Internacional. Bom, a primeira pergunta é muito difícil, né?
eu vejo caminhos para o socialismo. Vou começar pela segunda pergunta, o papel da Quarta Internacional. Tem várias quartas internacionais, né? Várias quartas. Os grupos que existem aqui no Brasil, quase todos eles são filiados a organizações ligadas na Nahuel Moreno, morenistas, como a gente diz, né? Eu fui militante trotskista, mas eu fui militante trotskista da Quarta Europeia, né? Que tem uma tradição, inclusive eu trabalho bastante no meu livro, porque eles tiveram participações importantes nesse período dos anos 30, na França invadida pelos nazistas, né? Então, é uma quarta que tem essa tradição. Bom, de uma maneira geral, esses grupos trotskistas, eu acho que só o fato deles defenderem a figura do Trotsky, porque a figura do Trotsky, e isso também eu deixo claro no meu livro, ela tomou um sentido que vai para além da pessoa dele, porque eles diabolizaram, os soviéticos diabolizaram de tal maneira Trotsky, que trotskismo passou a ser sinônimo de qualquer oposição, né? Então, e ninguém mais do que ele foi caluniado, ou seja, sobre ele se disse, e o Louçudo, aliás, repete muitas coisas dessas calúnias, né, que não são verdade, que não estão de acordo com a verdade histórica, né, e que já está claro, através de milhões de provas documentais, que isso, várias histórias, calúnias que se inventaram contra ele, que não são verdade. Então, só o fato de defenderem essa figura histórica é extremamente importante. Bom, isso dito, tanto os grupos trotskistas como outros grupos, né, a questão fundamental é de que maneira eles se organizam democraticamente. Quer dizer, falando em socialismo democrático, eu acho que nós temos que, digamos assim, proporcionar uma educação socialista que realce esses valores de solidariedade, de atenção à questão da verdade, né, da verdade histórica e da verdade em geral, e propicie a atuação do outro, ou seja, das minorias, ou de pessoas que se apresentam assim fora da linha. Isso é que esses grupos, todos, na minha opinião, deveriam fazer para não estabelecer exclusões. E isso faria parte de uma educação socialista. Agora, eu não tenho condições de como é que se diz, de traçar um caminho. Eu acho que a gente vai trabalhando no dia a dia com as nossas possibilidades, sempre procurando aquilo que esteja mais próximo de uma ideia de socialismo democrático, solidário, enfim, que não seja, não atue através de exclusões, né? Ângela, a gente já está indo para o fim, mas a gente queria trazer um pouco aqui para a tua história mais recente também. Você é uma militante há vários anos na área de direitos humanos. A gente comentou no início que fundou o Observatório das Violências Policiais. Você foi uma das pioneiras a fazer essa relação entre a violência do Estado de ontem e de hoje.
E aí, né, a gente trazendo para o Brasil, qual é a relação que você vê entre os assassinatos, né? Bom, falando do stalinismo, estamos falando também de assassinatos e torturas, mas entre os assassinatos e torturas durante a ditadura e a não punição desses crimes, que relação tem isso com a violência de hoje? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso, principalmente essa violência que você acabou de falar também, voltada contra os moradores da periferia, principalmente a juventude negra. Inclusive, a gente está aí, fez aniversário de 1 ano do massacre de Paraisópolis, né? Esses policiais não foram punidos. Então, você pode fazer essa relação para a gente, assim, trazendo para uma realidade muito nossa, assim, de crimes que não foram debatidos e que deram no que a gente está vivendo hoje? Então, quando eu comecei o Observatório das Violências Policiais, né, eu tinha estado no grupo Tortura Nunca Mais, mas houve um problema, quer dizer, eu tinha imaginado que o Observatório era fundamentalmente um site, e eu tinha imaginado esse site para o grupo Tortura Nunca Mais. Mas daí houve uma divergência e, enfim, não quero me deter nisso, e um grupo que estava comigo saiu e eu resolvi fazer sozinha, com o apoio de outras pessoas, um site que tinha o objetivo de contar esses crimes do ponto de vista da vítima. Naquele tempo, os jornais noticiavam de forma geral esses assassinatos. Eles eram menos que hoje, eu acho, né? Principalmente em relação ao Rio de Janeiro, as mortes no Rio de Janeiro. Então, a ideia era... aliás, eu faço isso também no livro, sob uma outra forma, ou seja, eu me ponho no lugar das vítimas. E no observatório a ideia era essa, contar o crime do ponto de vista dos familiares da vítima, né? Bom, mas naquele tempo, hoje já se fala muito, tem muitas pessoas que incorporaram essa questão dessas violências. Naquele tempo, foi em 2005 que eu comecei esse trabalho. Naquele tempo, ninguém sabia, hoje já se sabe que a polícia mata nas periferias, né? Muita gente sabe, muita gente comenta genericamente isso, mas ainda existe um muro de silêncio sobre isso. Eu estava notando agora, por exemplo, que um crime que foi cometido por pessoas que não são da polícia, quer dizer, como esse do Carrefour. Quer dizer, um dos caras era ligado à polícia, mas ali ele não era polícia. Um crime cometido num lugar privado, por agentes privados de segurança, teve essa repercussão imensa e, depois disso, já aconteceu 2 ou 3 crimes praticados pela polícia aqui em São Paulo, um em Sapopemba e um rapaz negro que foi morto, acho que na Vila Madalena, que não tem essa repercussão. Ou seja, ainda há um muro de silêncio sobre o fato da polícia matar indiscriminadamente. Tá? De um modo geral, eu acho que na tradição brasileira, da tradição da esquerda brasileira, esse assunto era ignorado. E eu acho que esse muro de silêncio que existia e ainda existe, e da qual participavam as pessoas de esquerda, inclusive as pessoas que tinham participado do combate à ditadura, né? Essa ignorância desse elemento faz parte de uma coisa mais ampla. Isso eu evoluí em alguns textos que eu escrevi, e tem um texto meu que vai ser também publicado num livro com artigos de vários professores da USP, a partir de um seminário que eu participei, está sendo publicado agora
no próximo dia 10, né, em que eu trabalho isso, eu já escrevi esse artigo há 2, 3 anos, mas aí eu trabalho um pouco na questão da permanência de um sentimento, de uma certa nostalgia da escravidão, ou seja, esses pobres negros, ou esses brancos tão pobres, quase negros, como certa literatura diz, né? Eles constituem, digamos assim, o que vem depois da escravidão. Ou seja, quase como se eles fossem descendentes dos escravos, né? E a maioria da sociedade brasileira, inclusive a esquerda, e inclusive os militantes que participaram da luta contra a ditadura, embora eu acho que muitos tenham modificado o seu pensamento desde da época que eu comecei esse trabalho, né? Mas, enfim, muita gente da esquerda também também participa desse muro de silêncio, é um fato não existente. Porque, convenhamos, que a polícia mate da maneira como ela mata é um elemento fundamental da sociedade brasileira, né? E eu acho que esse elemento continua a ser ignorado. Eu acho que mudou muito desde que eu comecei a trabalhar, mas ainda continua a ser ignorado como um elemento constituinte da nossa sociedade, né? Inclusive, eu acho que o antipetismo, embora o PT, enquanto era governo, outro dia eu vi uma fala do Lula sobre, no Dia da Consciência Negra, sobre a história da escravidão, que eu achei excelente. Mas é preciso dizer que o PT, no governo, não deu a mínima importância, deixou as polícias estaduais fazerem o que elas fazem sempre. E não deu a mínima importância, às vezes, no governo, enquanto governo, eles até se colocaram contra essas vítimas da violência policial. Eu me lembro nos crimes de maio de 2006, né? Esses crimes, no tempo na época que eles aconteceram, e aqui em São Paulo foi uma barbaridade, né? O que fizeram, em 7, 8 dias mataram quase 500 pessoas, foram encaradas pelo governo do PT como, do ponto de vista da polícia, ou seja, do ponto de vista de que o PCC tinha atacado as instituições republicanas, né? Essa foi o ponto de vista que o governo do PT tomou na ocasião dos crimes de maio. E há outras ocasiões em que se demonstra, que eu acho que ficou demonstrado que, enquanto governo, embora eles tenham feito muitas ações para incorporar os pobres da sociedade brasileira, os diversos programas, Bolsa Família, etc., né? No que se refere à violência policial, eles lavaram as mãos, ignoraram, quando não atuaram do ponto de vista da polícia. A polícia enquanto instituição da República, né? Agora, eles não estão mais no governo, as coisas mudaram, as coisas evoluíram na consciência das pessoas. Eu achei muito boa a intervenção que o Lula fez sobre a questão da escravidão. Ele foi muito bem aconselhado. Aliás, ele disse mesmo que durante a prisão ele aprendeu, ou seja, ele leu e aprendeu, disse ele. E eu acho isso notável, né? Porque eu acho que a questão da escravidão, a memória da escravidão, esse sentimento de que os escravos não eram nada, não eram gente, não tinham nem alma, né? É um pouco
os sentimentos de grande parte da sociedade brasileira. Ou seja, boa parte, seguramente, as pessoas que votaram no Bolsonaro, não é? As pessoas que votaram num homem que tem como ídolo um Ustra, realmente elas devem achar que esses pobres têm mesmo é que morrer. Ou seja, esses pobres que cometem crimes, pequenos crimes, ou esses familiares de pobres que defendem os seus familiares presos, os seus familiares mortos, não são gente. São como se considerava, como a sociedade brasileira escravista considerava os escravos. Eu acho que há uma nostalgia da escravidão que aparece em todos os lugares e nas mínimas situações. E a violência policial, o fato dela existir, continuar, não parar. Há uma certa emoção, pessoas se manifestam. Antes não acontecia nada disso, melhorou muito, não é? Mas ainda permanece uma situação que é considerada por uma parte enorme da sociedade brasileira como natural. Ângela, eu vou aproveitar o seu gancho, né, sobre essa apologia da ditadura e a torturadores brasileiros e latino-americanos feitas por parte do Bolsonaro, né? E além disso, a gente tem também toda essa estrutura policial herdada da ditadura, né? Nenhum torturador foi punido ou responsabilizado por seus crimes, mesmo depois, como você já falou, até, né, dos governos petistas e vários até militantes em cargos políticos, né? Isso sem falar da não punição de empresários que financiaram a ditadura, né, civil-militar. E então, agora, pensando no Brasil de hoje, né, aqui agora hoje, com o bolsonarismo, que ainda não foi derrotado, né, na sua opinião, a gente está vivendo um ascenso fascista? E se sim, como que você acha que a gente poderia combater esse ascenso? Bom, perguntas muito difíceis, né? Muito difíceis. Bom, o Bolsonaro não está derrotado ainda, ele está um pouquinho desmoralizado, né? Mas derrotado ele não está ainda. E nem sei, quer dizer, digamos assim, eu não sei se vocês sentem como eu, para mim foi um choque o Bolsonaro ter sido eleito, né? Porque tem as pessoas que são bolsonaristas e as pessoas que aceitaram o Bolsonaro por causa dessas medidas econômicas que o ministro da Economia dele, o Guedes, propunha, né? Então, que em nome dessas medidas econômicas, a questão da previdência e tal, aceitaram um homem que defende a tortura. Na última fala dele, ele se refere à questão acho que é Praia Pequena, agora não me lembro exatamente, que era um lugar que os presos políticos Ponta iam... da Praia, Ângela. Ponta da Praia. Ponta da Praia. Ponta da Praia. Que era um lugar em que os presos políticos eram levados para serem liquidados, né? Ele fez essa ameaça. Vocês, aos petistas, né? Vocês vão para a Ponta da Praia. Bom, 57 milhões de pessoas votaram nessa pessoa. Para mim, isso é um choque e eu não me recuperei desse choque, né? Eu não me recuperei. Então, agora já se sabe que as pessoas votaram por isso, por aquilo. Outro dia tinha um sujeito, que eu não me lembro quem é, que dizia que votou por pragmatismo, um ator, eu não sei quem era exatamente. Enfim, as mais variadas explicações, não é? Ou seja, admitem a tortura, não é? Então, todas essas pessoas
Bom, tem o grupo ativo de pessoas que fazem esses atos chamados ditos não democráticos, antidemocráticos, esse pessoal que atua diretamente com o Bolsonaro, mas tem todas essas pessoas que aceitam certas coisas como natural, entendeu? Então, essa massa de 57 milhões de eleitores, e mais todos que votaram nulo e em branco, que quem votou nulo e em branco estava aceitando o Bolsonaro, né? Então, ela existe aqui no Brasil, né? Agora, é uma massa informe, que pode ser levada para lá e para cá, mas falta muita consciência e educação política, né? Falta demais. Então, como é que nós podemos lutar contra isso? Eu acho que é uma batalha de dia a dia. E eu acho que essas formas fascistas que nós temos aqui, elas estão diretamente ligadas, quer dizer, do meu ponto de vista, à aceitação da tortura. Claro, a aceitação da tortura em quem? Da tortura e da morte em quem? Numa determinada camada da população, que são aqueles que vivem nas periferias, né? Então, eu acho que a questão da violência policial, porque você vê, não é só a violência policial. Algumas medidas que o Bolsonaro tentou fazer, como aquela questão de considerar, tinha um termo jurídico exclusivo de licitude, né? Os policiais que matassem sob forte emoção, excludente de licitude, os policiais que matassem sob forte emoção, a questão, por exemplo, de venda livre de armas, todas essas questões, bom, e armas, que quando eles defendem essa liberdade de armas, armas para autodefesa. O que eles entendem por autodefesa? Quando eles forem assaltados, ou quando chegar um pobre pedindo esmola, eles imediatamente matam, ou seja, matar os pobres, negros e pobres, né? Todo esse conjunto de medidas que ele ainda, essas duas, ele ainda, quer dizer, a liberação de armas, sim, relativamente, mas acho que não totalmente, porque existem vários mecanismos, mas o excludente de ilicitude não passou. Todas essas questões foram tratadas como questões técnicas, não foram inseridas nesse contexto de que quer dizer, é uma luta contra os pobres negros periféricos. Quer dizer, essas medidas, na medida em que as pessoas tratam isso como uma questão técnica, elas podem passar, ou seja, uma massa de pessoas, desses 57 milhões de pessoas que votaram nesse indivíduo, né, que, para quem essas questões não são significativas, não têm importância, não é? E isso está ligado a esse muro de silêncio sobre a questão da violência policial. Gente, chegamos aí a 1h30 da nossa live. Eu acho que, Ângela, se tiver alguma coisa que a gente não comentou, alguma coisa que você gostaria de falar, senão eu termino aqui. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você acha importante? Tiveram alguns comentários
coisas voltando lá atrás também, mas a maior parte das perguntas e das questões que apareceram nos comentários, a gente tocou nelas aqui. Mas tem alguma coisa, Angela, que você gostaria de falar, assim, antes da gente terminar? É porque eu não tenho acesso aos comentários, né? Foi a Bel começou falando sobre a importância de falar sobre sobre a recuperação do stalinismo, depois aí tiveram alguns comentários. Tem uma pergunta que fizeram, que eu acho que é importante. As pessoas foram comentando em cima do que você falou, né? Até a Bel acabou de escrever aqui, Fernando Henrique Cardoso. Aí perguntaram sobre o lançamento do livro, Ângela, para quando está previsto, como é que vai ser, e perguntaram se as lives anteriores vão estar gravadas para acesso. Vão sim, eu explico depois que a Ângela falar. Mas se você puder falar sobre isso,Ângela, dá para a gente aí essa informação do lançamento do livro. Eu não posso falar sobre o terminar, lançamento do livro, porque, dadas as condições da pandemia, o livro está sendo feito de uma maneira que não... Enfim, está sendo feito, assim, correndo, mas correndo, tomando cuidado e com uma série de injunções pelos quais eu não tenho condições de dizer se o livro vai sair daqui a um mês, daqui a 2 meses. Nós temos o Natal, que necessariamente vai sofrer uma interrupção, mas digamos que pelo que falta, eu não tenho experiência de edição, ou seja, sim, os livros meus que foram editados já faz tanto tempo que eu não me lembro mais desses passos, né? Mas eu imagino que uns 2 meses ainda levaria. Como nós temos o Natal agora, eu imagino que vai haver, essas festas vão supor um intervalo, né? Então, não posso dizer quando vai ser o lançamento, mas ele será devidamente avisado nas condições atuais da pandemia, né? Tá certo. Então, a gente agradece muito, Ângela, um prazer enorme. Pode falar. Não, vocês agradecem? A gente agradece a sua presença, agradecemos a presença das pessoas que estiveram aqui comentando. Essas lives, todas as lives, o Coletivo Comum Convida, a Dani anunciou no início, esse é o nosso 5º encontro desse ano, a gente começou no 2º semestre, a gente vai continuar esses encontros no ano que vem. Interessa para a gente discutir arte e sociedade, a relação entre arte e fascismo, enfim, à luz do momento político, inclusive, que a gente está vivendo, na esperança de que esses debates, que esse pensamento, ele se transforme em ação também, de alguma maneira. Ano que vem, a gente provavelmente não, com certeza, nós teremos aí uma edição do Cordão da Mentira. A Ângela conhece, né, que é um cordão carnavalesco de artistas, militantes, que sai todo dia 1º de abril, dia do golpe civil-militar no Brasil, para falar justamente sobre a violência de Estado de ontem e de hoje, e a gente vai ter cordão no ano que vem. Então, esses debates também servem para nos alimentar para essas ações que a gente vai fazer, na medida do possível, por conta da pandemia, nas ruas ou virtualmente. Então, os debates do Coletivo Comum continuam. No ano que vem, a gente vai anunciar em breve quais vão ser os temas, os convidados e convidadas. Os anteriores estão todos no nosso canal de YouTube. Então, vocês colocam lá. O canal é Kiwi ou é Coletivo Comum? O canal do YouTube é Kiwi Companhia de Teatro / Coletivo Comum, Bia? Isso, é Kiwi Companhia de Teatro, Coletivo Comum é o nosso canal lá no YouTube, e aqui no Facebook e no Instagram, só Coletivo Comum. Mas a Ângela quer falar e depois a gente diz a nossa frase final. Diga. Não, eu queria agradecer muito a vocês. Por favor. Eu queria agradecer muito a vocês esse convite. Eu sei que é um tema difícil, né? Mas vocês se interessaram sobre essa questão exatamente porque, não só pelo interesse que vocês têm,
mas também pela situação de uma certa discussão que está acontecendo hoje em dia, né? Mas eu me senti muito premiada com essa oportunidade que vocês me deram de falar sobre o livro, falar sobre essas questões, porque é um trabalho que tem muita importância para mim. Eu dediquei a escrita dele, nessa última fase, a 3 anos de escrita contínua. Tem muita pesquisa, e eu tentei reconstituir a trajetória de militantes, de um ponto de vista que eu considero militante. Eu achava importante esclarecer, contar questões históricas sobre a trajetória do stalinismo, e de modo que esse livro é muito importante para mim, e eu queria agradecer muito a oportunidade que vocês me deram de falar sobre esse assunto. Acho que a discussão foi muito proveitosa, e é isso. Estamos torcendo para que o livro esteja à disposição de todos e todas, e para a gente é muito prazeroso e uma honra ter uma militante, uma historiadora, uma intelectual tão importante, e que, além do mais, é nossa amiga e me dá vestidos. Ó, esse vestido que eu estou usando, eu falei para a Ângela, foi uma doação da Ângela, e que eu sempre uso e lembro dela com muito carinho. É isso, gente, muito obrigada para todo mundo que está aqui com a gente, para quem vai assistir depois, e a nossa frase final sempre, por enquanto, né, Bia? Enquanto não cair essa desgraça, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Será sempre fora Bolsonaro! Fora, e Mourão também. Obrigado, Ângela. Mourão também. Obrigado, Ângela. Obrigada.